Um alô para você ligado aqui no Auto Garagem. Nós estamos no Autódromo Nelson Piquet, em Jacarepaguá, que encerra as suas atividades agora no mês de novembro, depois de 35 anos, recebendo os olhos do mundo inteiro nas provas de Fórmula 1, Fórmula Indy, do GP de moto velocidade e tantos campeonatos nacionais. Nosso programa hoje tem competição e tem também muitas novidades. Começamos mostrando o que a Fiat levou para o Salão Internacional do Automóvel em São Paulo. Líder do mercado nacional, a Fiat aproveitou os 3.000 metros quadrados do seu estande na 27ª edição do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo para mostrar novos modelos, séries especiais que serão comercializadas em breve e um show car que mostrou toda a criatividade do Centro de Estilo e Engenharia da Fiat. Os apaixonados por automóveis ainda foram brindados com a presença de super máquinas do Grupo Fiat e muitas ações interativas. Direto do salão para as ruas, o Fiat Cinquecento Cabrio fez sua estreia no mercado nacional. Com a sua chegada, a gama do Fiat Cinquecento no Brasil passa a contar com 6 diferentes versões. O modelo é o primeiro conversível da Fiat no Brasil e possui motor 1.4 Multi-Air 16 válvulas de 105 cavalos. Confirmando toda a versatilidade, a Fiat também mostrou o Fiat Cinquecento by Gucci, modelo que agregou toda a elegância da grife de moda italiana. Somente na cor branca, o veículo ganhou a tradicional faixa verde-vermelha-verde, que representa a Gucci. Mostrando que está atenta às necessidades do mercado, a Fiat também apresentou as séries especiais Sublime e Interlagos, que chegarão ao mercado até o final do ano. Os sedãs Gran Siena e Linea ganharam itens de acabamento exclusivos e requintados na série Sublime. Já a série especial Interlagos, derivado das versões Palio Sporting e Uno Sporting, e conta com itens que acentuarão a esportividade dos modelos. O Show Car Brava Extreme, criado para destacar o design italiano e a esportividade, foi um verdadeiro exemplo da criatividade do time de engenheiros e designers da Fiat. O veículo recebeu para-choque dianteiro trazendo logotipos vintage, que remete aos esportivos do início de 1900, com uma nova leitura para a marca. O carro também ganhou tomadas de ar laterais com LEDs, spoiler central exclusivo e faróis completamente redesenhados com muita tecnologia. As lanternas traseiras, verdadeiras joias iluminadas. O para-choque com saídas de ar laterais e um enorme difusor arrematam o visual. Internamente, o Brava Extreme propõe um mix entre esportividade e exclusividade. Os assentos são individuais para que todos sintam a emoção da pilotagem. Além disso, os passageiros traseiros contam com telas posicionadas na parte posterior dos bancos, para poderem curtir melhor o visual da estrada através de imagens das câmeras do exterior do carro. O conjunto mecânico também não desaponta os apaixonados por desempenho. Foi utilizada a mesma base dos Linea do Copa Fiat, um propulsor 1.4 16 válvulas TGT com preparação específica que gera 253 cavalos a 6.600 RPM de potência máxima. Para quem curte uma aventura, a Fiat dedicou um espaço exclusivo para a série Adventure. Os veículos recentemente renovados para 2013 também estiveram no salão. Strada, Palio Weekend, Idea, Fremont, Fiat Punto, Gran Siena, Fiat Idea com o novo câmbio Dual Logic Plus e a série especial Itália exclusiva para o novo Uno Vivace ocuparam seu espaço no estande. Arrematando com chave de ouro, a Fiat mostrou a força de seu grupo através da participação de 2 mitos. Uma Ferrari 458 Spider com motor V8 de 570 cavalos e uma Maserati Gran Cabrio Sport V8 de 450 cavalos. Chamaram a atenção do público visitante que só encontrou na Fiat esses carros dos sonhos. A gente continua aqui no Autódromo Nelson Piquet em Jacarepaguá, que encerra as suas atividades agora neste mês de novembro. E daqui a gente chamou uma matéria muito importante. A Volkswagen fez um super evento antes do Salão Internacional de São Paulo. Chamou a mídia estrangeira toda, veio gente da Europa, Estados Unidos, juntou todo mundo. Veja só o que aconteceu.
Bom, hoje é uma data especial para a MAN Latinoamérica. Pela primeira vez nós estamos participando de um evento da Volkswagen AG, onde ele é feito praticamente em todos os salões de automóveis importantes, como o Salão de Automóveis de Paris, de Genebra, de Pequim e agora acontecendo aqui no Brasil. E com muito orgulho estamos participando, mostrando o que nós temos aqui na região, que é a linha Volkswagen. Trouxemos o Volkswagen Constellation, nosso best-seller por mais de 5 anos, e também o caminhão MAN, agora fabricado no Brasil, já também a caminho da liderança. E estamos muito satisfeitos com a repercussão, com a receptividade que os nossos produtos estão tendo e esperamos participar em outras feiras como esta que estamos participando aqui no Brasil. E agora está na hora da gente curtir mais uma etapa do último Campeonato Carioca que aconteceu aqui no Autódromo Nelson Piquet, em Jacarepaguá. O Campeonato Carioca de Automobilismo, categoria marcas, chega à 15ª etapa de um total de 18 programadas para a temporada 2012. Vamos conferir o grid de largada. Na pole position, Celso Viana. Em segundo, Marcelo Costa, que é o vice-líder do campeonato. Terceiro, João Scalabrin, o líder do campeonato 2012. Em quarto, Paulo Coelho. Quinto, Rodrigo De Paoli, que está na terceira posição no campeonato. Motores girando alto, vamos conferir a 15ª etapa do Carioca de Automobilismo 2012. Tá valendo! Essa é a categoria marcas. O Celso Viana mantém a primeira posição, enquanto o Rodrigo De Paoli ataca o Paulo Coelho na disputa pelo quarto lugar. Mas Coelho acaba ultrapassando o João Scalabrin, vai para a terceira, enquanto De Paoli e Scalabrin fazem a curva sul lado a lado. Estamos de carona com Rodrigo De Paoli, vice-líder do campeonato, em quarto lugar na prova, encostado no Paulo Coelho. E lá vem o pelotão da frente, com Marcelo Costa no Corsa vermelho e branco, embutido no Celta do líder Celso Viana, com Paulo Coelho de Peugeot também muito próximo. Na sequência, De Paoli, Scalabrin, o André se esfregando no Rafael Franco, depois Gueiro, Chiquinho, Lanfredi, Ricardo e Bruno Viana. Veja ao fundo as arquibancadas destruídas e na frente o Celso Viana, que fez a pole e vai liderando desde o início. Vamos aí com o líder do campeonato, João Scalabrin, está na quinta posição. Agora o líder Celso Viana e o vice-líder Marcelo Costa conseguem uma pequena vantagem. Celso Viana, Celta número 7. Paulo Coelho mantém a terceira posição, De Paoli é quarto, Scalabrin quinto. Depois André e o Lanfredi. Mais atrás vai esparramando junto com o Rafael Franco e o Chiquinho Costinha junto. Celso Viana dá uma respirada na liderança. A briga boa é pela sétima posição entre Paulo Lanfredi, Rafael Franco e Chiquinho Costinha. Chiquinho vai superando o Rafael, assumindo o oitavo posto. Nesta 15ª etapa do Carioca de Marcas 2012, na entrada da Sul, parece que o Rafael deu um toque no Chiquinha, mas sem consequências. Esse é o Rodrigo De Paoli, atual vice-líder do campeonato 2012, segue na quarta posição. E o Marcelo Costa acaba de assumir a liderança. Ultrapassou o Celso Viana, que pilota o Celta branco. Se o Marcelo vencer, embola o campeonato. Novo líder, Marcelo Costa, vai completando a volta. E o Celso vai junto dele, enquanto o Paulo Coelho se aproxima. Olha os ponteiros aí. Primeiro Marcelo Costa, segundo Celso Viana, terceiro Paulo Coelho. Rodrigo De Paoli é o quarto no gol amarelo, depois João Scalabrin quinto. André Rodrigues sexto. Depois passam Lanfredi, Chiquinho Costinhas e Rafael Franco 36. O Marcelo Costa vai abrindo na ponta. E agora o Celso Viana é atacado pelo Paulo Coelho, que passa com facilidade. Deve ter problema o Celso Viana. Coelho assume a vice-liderança da prova. Celso Viana parece ter realmente algum problema. Quando entra o safety car, é a entrada programada. Os primeiros ganham pontos de bonificação. O safety car já passou à frente do Marcelo Costa e vai sinalizando a sua saída. Safety car se retirando para os boxes. Vamos para a segunda parte da 15ª etapa do Carioca 2012, categoria marcas.
O campeonato é realizado pela Faerj e pelo Rio Motor Racing Clube. Nessa temporada são 18 etapas e o Marcelo Costa já vai abrindo na relargada. Paulo Coelho é o vice-líder. Olha a chegada na curva da junção, Marcelo primeiro, Coelho segundo. De Paoli ataca o Celso Viana na disputa do terceiro posto e o Celso empurra De Paoli. Quem se dá bem é o Scalabrin, que de quinto vai para terceiro. Celso Viana com De Paoli e o João Scalabrin se confirmando em terceiro no Costa Branco, com spoiler laranja. E o André Rodrigues, Costa Verde, também supera o Celso Viana, que agora vai ficando de vez. E a gente está aí mais uma vez com o Rodrigo De Paoli, terceiro atrás do João Scalabrin, perdeu a posição quando foi tocado pelo Celso Viana. E o Marcelo Costa vem tranquilo, vem administrando a vantagem para faturar mais uma. Vai fazendo a curva da vitória e com esse resultado dá mais emoção ao campeonato. Scalabrin e De Paoli se aproximam, mas a vitória nessa 15ª etapa é de Marcelo Costa, que recebe a quadriculada. Scalabrin segundo, Rodrigo De Paoli terceiro, André Rodrigues quarto, Chiquinho Costinhas é quinto no Costa Preto. Rafael Franco vem para cruzar na sexta posição, depois Gustavo Gueiros, colado nele o Bruno Viana, que chega em oitavo. E na nona posição temos aí o Leandro Borges. Esse é o João Scalabrin, número 30, que mantém a liderança do campeonato. O 50 é o Rodrigo De Paoli, que agora é o terceiro no campeonato. Vamos ao pódio da 15ª etapa do Carioca 2012. Em quinto, Chiquinho Costinhas. Quarta posição para André Rodrigues. Em terceiro, o Rodrigo De Paoli. Em segundo, João Scalabrin. E em primeiro, Marcelo Costa. Estamos aqui no Autódromo Nelson Piquet, em Jacarepaguá, que depois de 35 anos encerra as suas atividades. Daqui a gente faz o nosso autogaragem e chama uma matéria no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo. Vamos conferir o que a JAC Motors apresentou por lá. Durante o Salão do Automóvel de São Paulo 2012, que acontece entre 24 de outubro e 4 de novembro, a JAC Motors apresenta os veículos da marca já conhecidos do público brasileiro, assim como as novidades em seus modelos 2013. A linha 2013 do J3 e J3 Touring já está na rede autorizada JAC do país, com modificações no visual e no interior dos modelos. Na dianteira, faróis com máscara negra, e na traseira, o VVT identifica a tecnologia de variação de fase do comando de válvulas do motor 1.4 16 válvulas, como no J5. Por dentro, os novos bancos Black Fabric dão mais esportividade e um acabamento mais agradável ao toque. O quadro de instrumentos tem luz espia de lanternas acesas. A manopla de câmbio é mais anatômica e moderna, e o quebra-sol do motorista agora tem espelho. Com o J5, a JAC entrou no segmento de sedãs médios, um dos mais concorridos do mercado nacional. Quarto modelo da marca a ser lançado no país, o J5 recebeu diversas modificações para se adaptar ao gosto do público brasileiro e foi mostrado pela primeira vez na última edição do Salão do Automóvel, em 2010. O J5 vem de série completo, com freios ABS, airbag duplo, ar-condicionado digital e sensor de estacionamento. Tem um belo design e seu ótimo conjunto mecânico foi projetado para ter baixa manutenção e alta durabilidade. Seguindo o padrão implantado pela JAC, o J6 também conta com diversos equipamentos de série e garantia de 6 anos, o maior de seu segmento. O modelo traz uma versão de 5 lugares e outra de 7 lugares, o J6 Diamond, elaborado exclusivamente para o mercado brasileiro. O J6 oferece o melhor custo-benefício e o maior porta-malas do país, com excelente espaço para todos os ocupantes e soluções internas para o total conforto dos passageiros. O modelo rodou 1 milhão de quilômetros em testes antes de seu lançamento no Brasil. Mas a novidade para 2013, mostrada pela JAC no Salão do Automóvel, é o J2. O modelo é um subcompacto com pouco mais de 3,5 metros de comprimento e 915 kg de peso, e chega em versão única, completo em equipamentos e com 6 anos de garantia, o padrão da marca. Tudo é de série: ar-condicionado, direção elétrica, vidros, trava central e retrovisores elétricos, freios com ABS,
airbag duplo e CD player com MP3, além de rodas de liga leve aro 14, faróis de neblina e sensor de estacionamento traseiro. Com relação custo-benefício imbatível e todos esses equipamentos, o J2 desperta ainda mais a atenção com seu design atraente e moderno. Pequeno, fácil de estacionar, o tamanho compacto do J2 não compromete o conforto de seus 5 ocupantes, principalmente por sua altura de 1,475 metros, ideal para acomodar pessoas mais altas. O J2 recebeu diversas adaptações estéticas e mecânicas, entre elas o novo desenho da grade e para-choque dianteiro, para melhor refrigeração do motor. A iluminação indireta do quadro de instrumentos é azul e tem nova grafia dos mostradores. As aletas de ventilação e maçanetas internas são cromadas e o painel de instrumentos, bancos e revestimentos de portas foram adequados ao gosto brasileiro. Ainda foram feitas modificações no conjunto mola-amortecedor, no sistema de direção e no sistema de escapamento, que mostra um ligeiro aspecto esportivo. O J2 rodou muitos quilômetros em testes antes de ser lançado, tanto no Brasil como na China, o que levou à escolha de um motor mais potente, o 1.4 16 válvulas VVT, feito em bloco de alumínio, o mesmo da linha J3, com 108 cavalos de potência a 6.000 RPM e 138 N de torque a 4.500 RPM, ele acelera de 0 a 100 km por hora em 9,8 segundos e chega à velocidade máxima de 187 km por hora. A tecnologia VVT oferece torque em baixos regimes e potência em altas rotações, além de maior eficiência no consumo de combustível e nas emissões. A transmissão é manual de 5 velocidades com engates rápidos e precisos, o que acentua a esportividade do modelo e o conforto ao rodar. Mostrando que a sua ligação com a esportividade não é de hoje. A Renault aproveitou o espaço do seu estande durante a 27ª edição do Salão Internacional do Automóvel para promover, em conjunto com a Confederação Brasileira de Automobilismo, uma homenagem especial aos pioneiros de uma das maiores paixões nacionais, o automobilismo. A história da indústria automotiva e o automobilismo no Brasil se misturam. O esporte só começou a ganhar destaque graças à união de Wilson Fittipaldi e Eloy Gogliano, que vislumbraram e organizaram a primeira edição das 1000 milhas brasileiras no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Foi por meio desta prova que as marcas se uniram aos pilotos, formando times e conquistando o interesse do público. Entre as equipes mais atuantes estava a Willys Overland do Brasil, que colocou nas pistas os modelos Renault Gordini e Willys Interlagos, inspirado no Renault Alpine, e que se transformou em um verdadeiro mito nas mãos de Bird Clemente. Para mim é uma honra muito grande estar diante desse carro que hoje está como um símbolo aqui no Salão do Automóvel. Esse carro foi lançado em 1952, faz 50 anos, né? É um carro maravilhoso, lindo, e esse nome dele, de Interlagos, já disse o porquê ele veio para o Brasil. Ele veio para o Brasil para cumprir uma missão nas pistas e foi muito legal. Com esse carro foi formado o maior time de pilotos do Brasil a partir do Emerson Fittipaldi, que foi o primeiro campeão mundial. Nós éramos em 7 pilotos da equipe oficial da Willys, 3 disputaram o campeonato mundial. O Emerson foi campeão várias vezes, o Moco não foi campeão porque perdemos ele, e foi uma pena, era uma promessa. O Ilcinho Fittipaldi sobrou competência, mas faltou sorte. Enfim, é um carro maravilhoso. Nós uma vez corremos com esse carro no Uruguai, em Alpinar. Foi a primeira vitória de uma equipe brasileira fora do Brasil. A história da Renault começa na época da equipe Willys, com fabricação dos Gordini, dos Dauphine, dos Alpines. E é muito importante que naquela época que
que começava o automóvel no Brasil, as primeiras fábricas se instalando? Bom, a Renault, na verdade, está ligada à história do Brasil e do automobilismo brasileiro há muito tempo. Na década de 50, 60, tínhamos aqui o Interlagos, que na verdade é uma versão do Renault Alpine europeu, que fez história nas pistas brasileiras. Começou a formação de Emerson Fittipaldi, Wilson Fittipaldi, Bird Clemente, vários outros grandes pilotos. E esse foi o motivo da nossa homenagem aqui hoje. Fizemos uma grande homenagem para grandes nomes do automobilismo brasileiro. A primeira equipe profissional de competição foi a equipe Willys, com os Interlagos, que são carros, como já disse, derivados do Renault Alpine. E hoje tivemos aqui, eu acho que os grandes nomes que fizeram essa história do automobilismo nacional, entre eles Emerson Fittipaldi, Mauro Salles e tantos outros, Fábio Greco, filho do grande Greco, além do Seco, o grande assessor de imprensa da equipe de competição. Então, essa ligação da Renault com o Brasil e com o automobilismo brasileiro vem de muito tempo. Durante todos os dias do salão, o público pôde ver de perto uma réplica do Willys Interlagos número 22, o primeiro esportivo fabricado no país com DNA Renault. Com esse carro, a equipe Willys fez história e foi considerada a elite dos pilotos da época. Por isso, além de Bird Clemente, Luiz Carlos Seco, Luiz Antônio Greco, João Mariano de Oliveira, Denísio Casarini, Tony Bianco, Luiz Pereira Bueno, Wilson Fittipaldi Jr. se juntaram em um total de 21 homenageados pela Renault e pela CBA, proporcionando ao público do Salão do Automóvel um dos momentos mais emocionantes do evento. O pioneirismo aqui é o Bird Clemente, meu irmão Wilson, todo mundo que realmente começou o automobilismo brasileiro, o Geraldo Meireles, tanta gente, eu não vou lembrar, o Jean Balder, o Leandro Duarte, Bob Sharp, são nomes que começaram antes do que eu comecei o automobilismo e que eles criaram assim, um automobilismo muito difícil na época, um automobilismo de muito suor e muito esforço para chegar lá. E esse carro aqui, o Willys Interlagos, que está aqui, é espetacular. Então, para mim, foi muita emoção receber essa homenagem da Renault. Acho que a Renault está de parabéns ter feito essa homenagem, mas está de parabéns todos esses pilotos, companheiros, amigos meus, que começaram realmente o automobilismo brasileiro. Foi muito emocionante porque esse carro foi o primeiro carro GT da categoria GT que veio para cá, para o Brasil. Então, na época, era o máximo em automóvel, o máximo em tecnologia. E pilotar esse carro foi realmente um momento muito especial para a minha vida esportiva. Eu acho que foi bastante importante. Naquela época, todos os nossos carros de competição eram com motor Renault. E nós nunca mais vamos esquecer aqueles dias especiais andando de Gordini de corrida, Renault Gordini de corrida e de Berlinetta, todos equipados com motor Renault. Se alguém deles, por si só, quisesse organizar isso, não conseguiria atrair tanta gente. A Renault por trás disso, a Renault com a sua tradição no esporte a motor no Brasil, por tudo que ela fez. Aliás, tem mais ou menos uma comemoração parecida com essa que ela faz todos os anos para lembrar alguns feitos importantes e com a ajuda e a participação direta importantíssima do Bird Clemente, só com isso para reunir essa casta, essa coisa espetacular da história do automobilismo, aquele automobilismo que eu, como garoto, aprendi a admirar e seguir para depois fazer uma carreira em cima disso. Todos os homenageados são considerados de suma importância para o automobilismo até hoje. Foi a partir dos grandes feitos conquistados pelos pilotos, mecânicos e chefes de equipe pioneiros que o Brasil se transformou em um verdadeiro berço dos campeões das pistas. Garagem segue. Agora você vai conferir os lançamentos que a Renault apresentou no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo. A Renault ocupa 2.000 metros quadrados na 27ª edição do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, para mostrar toda a diversidade de sua gama, inovação tecnológica, esportividade e preocupação ambiental.
A marca traz ao salão 3 lançamentos: novo Clio, Fluence GT e o sistema Mídia Nave para Sandero e Logan. Além disso, promove muitas atrações interativas para os visitantes. Em destaque no stand está o novo Clio, primeiro automóvel com a nova identidade visual da Renault no Brasil. Além do novo design, que pode ganhar kits de personalização, o novo Clio se destaca pelo baixo consumo de combustível comprovado pela nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. O modelo é o mais econômico da categoria, tanto na versão de entrada como na equipada com ar-condicionado e direção hidráulica. O Salão do Automóvel de 2012 é marcado também pela estreia do Fluence GT, versão esportiva do sedã e o primeiro a carregar a assinatura Renault Sport no Brasil. O modelo é equipado com um motor 2.0 16 válvulas de 180 cavalos e 30,6 kgfm, o maior torque da categoria. Refletindo a performance do motor, tanto o exterior quanto o interior ganharam mudanças estéticas elaboradas pela Renault Design América Latina. Por ser um dos 5 centros ao redor do mundo, o estúdio também foi responsável pela criação do Sandero GT Line, presente no evento. Todo o potencial de criatividade dos designers da Renault foi explorado em 2 diferentes possibilidades. O D-Cross, um show car inspirado no Duster e criado especialmente para o evento, foi exibido ao lado do Captur, um versátil crossover conceito que pode ser transformado de coupé para conversível, de veículo urbano para fora de estrada. A vocação esportiva da Renault e sua presença nas competições são exemplificadas por 2 modelos que unem o passado e o presente. Ao lado do RB8, carro de Fórmula 1 da equipe Red Bull Racing Renault, atual bicampeão da categoria, que utiliza o motor Renault, está o Willys Interlagos, réplica do primeiro esportivo fabricado no país com o DNA do Renault Alpine. Os modelos mostram que a experiência em circuitos de corrida é um diferencial da Renault, que pode usar as provas como laboratório de testes tecnológicos. Totalmente antenada com o meio ambiente, a Renault também apresenta 2 modelos elétricos, o Fluence ZE e o Urbano Twizy, que já são comercializados na Europa, podem ser vistos de perto pelos brasileiros. Os consumidores podem ainda conhecer e testar o sistema Mídia Nave, que passa a estar disponível no Sandero e Logan. A tecnologia que une as funções de rádio, Bluetooth e GPS integradas pode ser testada através de totens. O público também pode ver o Duster 4x4 com o sistema Mídia Nave. Durante todo o evento, o público é convidado a interagir por meio do Facebook, que automaticamente reconhece os visitantes por iPads espalhados no stand e possibilita o compartilhamento de imagens. Ainda no âmbito tecnológico, o público assiste de hora em hora shows de ilusionismo que mistura técnicas de mágica tradicional com tablets. Os fanáticos por Fórmula 1 podem se divertir em simuladores desenvolvidos pela Red Bull. Os lutadores de MMA, Anderson Silva, Rodrigo Minotauro e Vanderlei Silva, que são garotos propaganda do Duster, também interagem com o público em dias determinados. A 27ª edição do Salão do Automóvel mostra a diversidade da linha da Renault, que tem permitido à marca bater sucessivos recordes de produção e venda no país, se transformando na marca que mais cresce no Brasil. Nós vamos encerrando o nosso programa aqui no Autódromo Nelson Piquet, em Jacarepaguá, que depois de 35 anos de atividade, encerra a sua história. Obrigado pela sua audiência. No sábado que vem tem mais Auto Garagem aqui na Band Rio. Um abraço e até lá.